Pronto para receber a palavra do Senhor? É isso? Então vamos pedir para Ele abrir uma chave em nós. Abrir as portas do nosso coração. Para que a gente receba aqui e aqui. Amém, queridos? Senhor Deus Pai, nós queremos, Senhor, colocar, Senhor, nas Tuas mãos as nossas vidas, os nossos pensamentos, as nossas ansiedades, as nossas dores, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que está em nós. Conduz, Senhor, a nossa trajetória. Conduz, Senhor, os nossos pensamentos. Traz, Senhor, a Tua revelação sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus, que faça efeito em nós, Senhor. Que nós não sejamos, Senhor, impermeáveis à Tua palavra. Que ela não passe por nós despercebida. Que nós não tenhamos entendimento. Que, Senhor, que o nosso orgulho, a nossa arrogância, Senhor, sejam lançadas fora. Que a gente não só escute com esses ouvidos que nós temos, Deus. Que nós escutemos com o nosso interior, Senhor. Traz, Senhor, a Tua presença no meio de nós. Desperta, Senhor, o Teu Espírito que está em nós. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pronto, queridos. Vamos estar iniciando uma série nova. E meu coração se animou muito com ela, porque fala de um tema que a gente não gosta muito, mas eu acho que ele é presente nas nossas vidas. Dor. Quem já sentiu dor aí? Levanta a mão. Aí. Eita, um monte de gente já sentiu dor. É assim. Nós vamos estar falando isso, e nós temos justamente algumas decisões para lidar com a dor. Eu ia pôr um vídeo, mas acabei não procurando, mas ele mostra a diferença às vezes de um homem e de uma mulher sentindo dor. Não sei se você já viu isso. O homem é o forte, aquele destemido para sentir a dor. E eu vi esse filme, ele mostra uma mulher gripada, muitas dores no corpo, e mostra o dia dela. Como que é o dia de uma mulher gripada? Uma dona de casa, uma mãe. E aí eu vejo, é normal falaram para mim aqui. E eu vi que ela levantou no horário, tomou seu banho, tomou um café malemar, ela depois corre, põe as coisas, fala com as crianças, leva para a escola, faz tudo. E mostra aquela série de coisas acontecendo com a dor dela. E quem olha fala, nossa, fala, você está gripada, né? Você está ruim, você está com dor. E aí eu vi o homem nessa situação. Primeiro que ele consegue, eu acho que o homem tem algo de especial de Deus mesmo, porque ele mostra nas feições dele, aquilo que ele vive. Então ele já mostra aquela cara, não estou bem. Ele não vai trabalhar nesse dia, ele se deita e fala, não aguento isso, as dores no corpo, e pede para fazer um chá, e pede para estar perto dele, e o mundo vai rodando, e a mulher olha para ele e fala assim, vai, reage. E normalmente os homens chegam e falam o quê? Você não entende o que eu estou passando. Falam que os homens não são sensíveis, mas você não tem a menor sensibilidade. Mas quando a gente mistura os dois, o homem e a mulher, a gente acaba descobrindo o quê? Que cada um de nós lida com a dor de uma determinada forma. Uns têm resistência à dor, outros não têm. Nós também descobrimos uma parte que é uma religiosidade que nós temos em relação às coisas de Deus, quando estão relacionadas à dor. Eu tenho um amigo muito querido, eu estou pedindo ao Senhor para que me ajude a discipular a vida dele, e ele ligou para mim e falou comigo, e ele falou assim, mas eu acho que a Bíblia só deveria ser a solução para todas as coisas. Para todas as coisas. Não é de Deus um homem falar um negócio desse, pastor? Hein, pastor? Não é de Deus? Bacana demais, eu como pastor tinha que falar para ele, isso aí. A Bíblia é suficiente para todas as coisas. E a Bíblia fala que ela é suficiente para todas as coisas.
Mas quem já teve dor de dente que dói profundamente, profundamente? Quem já teve uma dor assim? Querido, nessa hora você já tentou pegar a Bíblia e falar: Senhor, me livra dessa dor. Como é tua fé? Ou você não tem fé que Deus pode livrar aquela dor? Mas também nós temos que entender outra coisa, querido. A fé vai ter o papel dela, Deus tem o poder, tem a glória, tem tudo para poder fazer da forma que Ele quiser. Mas tem hora que você tem que usar as coisas do Senhor e que Ele deu aqui na terra, para que você seja liberto às vezes de alguma dor. E aí você tem que ir ao dentista. Ele vai lá, tem um aparelhozinho, que é esse aqui, e ele pega uma anestesia, aquele negócio está latejando, e aí você toma aquela ficada e você fala: pode aplicar, eu preciso me livrar dessa dor. E aquilo vai passando, você parece que está com uma batata inteira na boca, fica assim, inchado. Como é que a gente lida com a nossa dor? Eu quero lembrar a gente também do que Deus fez em relação às coisas. Porque eles falam das questões das dores, mas a dor é algo que foi implantado desde o início dos tempos? Não. Não era esse o projeto de Deus. Se você ler comigo ali, Gênesis 3,16, vai estar dando assim, vai estar escrito assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos. Não era assim desde o começo. Era para estar tudo em paz, sem dor. A partir daí, vai tomando conta do cotidiano do ser humano essa questão da dor. Mas a Bíblia nos dá uma boa notícia. No começo, ela fala em Gênesis que foi em virtude do pecado que você e eu vamos ter dores. Mas lá em Apocalipse, lá no último livro da Bíblia, ela nos diz assim, Apocalipse 21:4: e Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O Senhor nos traz uma promessa na Bíblia, que fala justamente disso. Primeiro, que é o surgimento da dor no meio da humanidade, em virtude do pecado. E ela termina com o antídoto definitivo, que está lá em Apocalipse: não haverá mais dor. Nós nascemos em um ambiente de dor, vivemos em um ambiente de dor, e vamos morrer provavelmente em um ambiente de dor. A dor faz parte da nossa vida. A dor da morte, a dor do luto, a dor da enfermidade, a dor da traição, a dor do sofrimento, a dor de reprovação, a dor do abuso, a dor da indiferença, a dor do abandono, a dor da rejeição, a minha dor, a sua dor, a dor do outro, que também nos faz sofrer. Eu fico pensando assim, tem alguns que estão a semana inteira com o coração entregue ao Senhor, de bandeja, está dado ali: Senhor, estou contigo. Tem alguns outros que não estão assim, durante a semana tem um sobe e desce na vida da pessoa, mas domingo ela está firme aqui. E eu fico imaginando o Espírito Santo aguardando eu e aguardando você para estarmos orando, para estarmos na presença dEle. E Ele espera a semana inteira para estar perto de você no culto, fora os dias que você já esteve lá, no culto. E aí você chega às 10h35. Pergunta para quem está do teu lado: que hora que você está chegando no culto? Pergunta aí.
Querido, agora dá um chacoalhão nele aí. Chacoalha aí, para, hein? Isso. Cara, o Senhor quer te abraçar. E aí o seguinte, vem e prepara o teu coração, a tua alma, para não gerar dor no coração do Senhor, para não entristecer ao Senhor. Como a gente causa dor? Como a gente também recebe dor? Porque tem a dor física, tem a dor emocional e tem a dor espiritual. Eu estou vendo muitas pessoas se ressentirem e sentirem dor, porque não estão sendo cumprimentadas corretamente. Sou teu amigo, e aí o Adriano não fala mais comigo. Tem dois lados essa história. Você não conversa direito comigo. É um exemplo, tá? Mas o que acontece? Se essa relação fica assim, aquilo começa a me machucar, porque eu estou com saudade dele, eu falo, mas ele não liga mais. A Débora já o satisfaz totalmente. A guitarra ele abraça e ele gosta mais dela do que do meu como amigo. E aí, como é? Tem dois lados. Eu posso estar magoadinho, está fazendo biquinho, e eu estou sensível. E aí eu estou sentido por isso. Eu sinto dor. E pode ser o outro lado, eu realmente sinto falta. E ele poderia realmente me cumprimentar, e ele não faz. Que tipo de dor a gente sente? Tem dor que é de inveja, tem dor que é de orgulho, tem dor que é de vaidade. Dores. Nós temos que buscar essas origens das dores. Como foi? Ontem nós viemos no culto do Pocket, e foi bênção. Mas você não estava sentindo dor no louvor? Por quê? Porque quando a gente tem que romper alguma coisa espiritual, dói. Dói ou não dói, pastor? Cadê o pastor Reinaldo? Está lá atrás. Dói ou não dói, pastor? Quando você tem que romper alguma coisa espiritual, dói em você. Você está tentando dar o melhor. Você está tentando adorar. Você está tentando se entregar. Mas a cabeça das pessoas, os pensamentos das pessoas estão viajando, estão em outro lugar. Não se ligam ao Espírito Santo de Deus. A dor espiritual, ela nos aperta. Ela nos aperta. Ela nos sufoca. Você fica sem ar, você quer dar um grito. Ah! Vem Espírito Santo. Assim nós sabemos fazer, nós queremos gritar. Assim a gente sabe fazer. Mas às vezes não é no grito, não é o bater na pedra. Às vezes é só falar, Senhor, nós dependemos de Ti. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Nessas semanas que nós vamos falar sobre esse tema da anestesia, enfrentando ou fugindo da dor. Nós vamos estar abordando como nós vamos estar superando a nossa dor. Compaixão pela dor do outro. Onde está Deus quando eu estou com dor? Nós vamos abordar essas coisas. Tem dor que a gente já se acostumou com ela. Ela vai estar ali com a gente e a gente vai vivendo com ela. A gente aprende a lidar com ela. Outras não. Hoje, nós vamos entender e vamos aprender alguma coisa, alguma lição sobre a dor. Quais as lições que a dor pode nos trazer? Porque lidar com dor é viver num mundo que tenta fazer todo o possível para aplacar a dor.
todo possível. Nosso mundo, basicamente, aqui, né? Eu digo, onde nós vivemos. Você está com uma dorzinha, você vai lá, toma. Nunca vi ter tanta coisa para tomar, né? Toma Dorflex, toma outro para dor, toma injeção, toma outra coisa, você toma para gripe. Você não quer ter dor. Quer passar aquilo na boa. Nós queremos eliminar a dor. Às vezes a gente vive numa sociedade totalmente anestesiada. Não sei se você já viu. Nós ministramos casal durante muitos anos e uma ovelha muito querida estava começando na igreja fazem alguns anos atrás e ele tinha sofrido uma dor muito profunda. A dor da traição. Só que ele contava isso dando risada. Não, eu já entendi, tem que superar isso, Deus mandou perdoar, e eu vou perdoar. E tocava a vida, e falava assim, aquilo me incomodava, aquilo me deixava perturbado. Aí eu tive uma conversa particular com ele, minha esposa estava com a esposa dele na sala, e eu estava com ele na cozinha, e ele começou a me falar que estava acontecendo assim, mas ele ia superar, que isso ia ser assim. E eu virei para ele e perguntei, ei, para um pouco aí. Você não vai sentir a tua dor? Você não vai viver o teu momento? Você não vai entrar de um luto pessoal e entender que você tem que chorar por isso? Ele tomou posse daquilo imediatamente. Alguma coisa foi desvendada. E ele caiu aos prantos. Caiu aos prantos, chorou, e quando a gente retém muita coisa, às vezes começa a endurecer os nossos músculos, os nossos nervos, e ele começou a entrar num processo de crise ali na sala da minha casa, saiu da cozinha, foi para a sala, a pastora começou a ficar preocupada, ele deitou no sofá, e ele falava o quê? Eu vou morrer. Eu não era pastor ainda. Eu vou morrer. Eu estava com toda a minha experiência de ministério e falei para ele, aqui em casa não. Falei, cara, presta atenção. O que você faz, né? Quem já foi líder de célula e tem essas crises assim, você não sabe o que faz com a pessoa, né? Porque ela começa a entrar num parafuso, fala, o cara pode querer morrer aqui. Eu falei, aqui não, já determinei, ali não. Pastora, põe um louvor. Vamos acalmar a alma dele. Não é anestesiar, mas é algo que possa acompanhar ele naquela dor, para que ele possa passar por aquilo e viver um novo propósito de vida. Passou, né, pastora? Passou. Falei, pronto, você viu que você não morreu? Aí eu dei graças a Deus, né? Porque esse cara morre ali, ia ser jogo duro. Ele falou, eu vi. E ele aprendeu a começar a ter o contato com dores emocionais. Nós buscamos nos alienar. Às vezes a gente busca nos anestesiar. Às vezes é no entretenimento, na bebida, nas drogas, às vezes na própria religião, para nos vermos livres da dor. Ao passo que a dor pode ter um componente às vezes que é muito importante. Ela pode ser algo que traga segurança para a nossa vida. A ausência de dor, ela pode, às vezes tem pessoas que às vezes não têm sensibilidade em alguma coisa, nos pés, por exemplo. Não tem a sensibilidade, isso é um perigo. Às vezes não tem sensibilidade nas mãos ou no corpo em relação a queimadura ou alguma coisa. Isso é um perigo. Por quê? Ela não sente. Então ela pode pisar em alguma coisa e não perceber. Ela pode ser queimada e às vezes não perceber. Ela pode se machucar e não perceber. A dor tem uma função de nos alertar que algo não vai bem.
Muitas vezes a dor é a única forma, às vezes, de salvar um casamento. Tem pessoas que querem esse mundo de fantasia, de falar, não, então eu entendi como é que é, e é o suficiente eu ver uma aula do 2 em 1, do curso de casais, tá bom. Mas eu não quero passar dor, de ver que a pessoa me trata dessa forma, e eu superar da forma que a palavra de Deus diz que é para superar. Mas nesses momentos, em que o casamento é colocado nas nossas vidas, para que a gente haja de uma forma correta, para que Deus possa polir a gente, e essa lixada que Ele dá, dói, porque nós achamos que nós temos razão de todas as coisas, nós falamos da forma correta, a pessoa que não entende do jeito que eu falo, muitas vezes é a dor que salva um casamento, que salva um relacionamento. A dor pode ser um instrumento de Deus para nos fazer crescer, para nos tornar maduros na dor. Alguns querem dar um basta na sua dor momentânea, e às vezes para dar um basta na sua dor momentânea, ele acaba ferindo a si próprio com uma outra dor que pode durar toda a eternidade. Não dá para fazer qualquer coisa para aliviar a nossa dor. Algumas coisas nós temos que parar e pensar, refletir e tomar uma decisão. O que eu estou fazendo para eliminar uma dor física, uma dor espiritual, uma dor emocional? O que eu me submeto a fazer para me livrar dessa dor? A dor pode ser um instrumento de Deus para nos fazer crescer. Falam que todo crescimento pressupõe também que você vai ter dor, né? Os next que o digam. Você vai estar numa fase lá que para você crescer, eles vão virando uns pirulão, né? Vão crescendo, e ali, mas aquilo dói, tem dor no corpo, tem dor. Crescer dói. Há muitos personagens bíblicos, além de Jesus, né, que tiveram que lidar com a dor. José foi um deles, Davi foi outro, Jó, Oséias, muitos personagens bíblicos passaram pela questão da dor. Mas, querido, realmente, sempre que eu penso em dor, na Bíblia, eu penso em Paulo. Na verdade, eu penso em Paulo e penso em João Batista. Porque a gente fala que quer glorificar a Deus. E eu já falei para minha esposa há uns anos atrás, estou aprendendo algumas coisas, eu falava assim, eu quero glorificar Deus num iate que vai circular o mundo, começa por Abu Dhabi, lá nos Emirados Árabes, e eu vou ministrar na vida de sheiks, em castelos. Isso não é uma forma de glorificar Deus? Você pode receber essa? Então, eu não recebi ainda esse negócio, mas eu estou falando, seria muito legal. Mas aí Deus me falou, nossa, que bacana que você quer me glorificar num iate espetacular, indo para Abu Dhabi, fazendo isso, mas o que você acha, Kamal, de você me glorificar com o teu pescoço, como João Batista? Falei, Senhor, vamos mudar de assunto? Como é? João, que foi dito o maior dos maiores, um homem temente ao Senhor, um homem que foi à frente não para ele aparecer, mas para que o outro aparecesse. Como foi a hora que eles falaram para ele, para João Batista, põe a cabeça aqui?
que nós temos que servir a tua cabeça numa bandeja para aqueles inimigos que você estava falando. Como foi a hora que João Batista se dobrou e ele percebeu que tinha um machado caindo. Fala: Senhor, não vai ser que nem eu vi nas histórias da Bíblia, não vai aparecer outra coisa para ser sacrificada, sou eu. Como é que nós vamos querer glorificar a Deus? Com certeza não é com dor. Mas uma hora nós vamos aprendendo que nós podemos, através do que nós vamos viver, estar glorificando ao Senhor, aprendendo a sentir as nossas dores, e nós vamos aprender a sermos curados das coisas que nos causam dor, para não causarmos isso na vida do outro. Nós vamos aprendendo que quando eu me sacrifico pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos jovens da igreja, pelos outros, vem uma anestesia santa que fala: existe um propósito, existe algo melhor para a tua vida, que você só ficar lambendo as suas feridas. Senhor, haverá glória? Sim, haverá glória. Mas é só depois da morte? Não, querido, já é agora e aqui. A hora que a gente larga o nosso egoísmo, a hora que a gente se sacrifica pela vida das pessoas, a hora que nós fazemos algo para Deus, com o intuito de poder amar, porque tudo que Ele quer é o seguinte: aprenda a amar, aprenda a largar o egoísmo. Isso vai anestesiando a nossa vida de uma forma que não só anestesia, mas cura. 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 E nós vemos tantas pessoas feridas, machucadas pelos seus pensamentos, machucadas por aquilo que fizeram. E uma outra ovelha, estou cheio de ovelhas hoje, tudo que abençoam a minha vida. Ela me postou uma frase. Tem frase que a gente vê que não vale nada, não é verdade? Eu não sei com você, mas tem frase que eu leio e falo: meu, o cara poderia ter economizado essa daqui, né? Mas tem outras que você lê e aquilo lá é que nem, quem sabe, quem lembra o que é orelhão? Não é orelhão grande, não. O orelhão é aquele lá que a gente põe uma ficha. Aí, Edivaldo, obrigado. Os centenários se revelam. Então assim, você pega lá, põe a ficha, qual o barulho que faz? Ela cai. Então tem frases, tem coisas que a gente lê que você fala: cara, é isso aqui, é verdade, tem uma confirmação. Põe a frase aí, vamos ver. Se você não se curar do que te feriu, você vai sangrar em cima das pessoas que não te cortaram. Isso pega só no meu coração? Com o que você está magoado? Com o que você está tão dolorido? Cuida disso na presença de Deus, da forma que Ele diz como é. Como nós vamos ser curados para não sangrar nos outros, para não trazer infelicidade para os outros? Presta atenção. Como nós vamos fazer para não gerar dor no outro? Às vezes, queridos, sabe o que é? É só falar assim: eu te amo, filho. Você está curando. Toda vez agora que eu falo com você, eu falo como? Filho querido, filho amado. Você vai receber tantas vezes isso na tua vida que você fala: nossa, meu pai me ama. E é verdade. Como você lida com os teus? Não é da boca para fora, eu estou falando com a tua esposa.
Como é que você lida com a tua sogra? Não é, dona Neuza? É. Quem que é o genro mais lindo do mundo? Aí, estou falando. Eu condicionei, fiquei a manhã inteira falando isso para ela. Ela falou, eu sei, dona Neuza. Nós precisamos aprender a amar nossa sogra. Você me ensina. Nós precisamos aprender a amar as pessoas, os amigos, passando por dores. Passando por dores. Quando você não vem no culto, causa dor? Em mim causa. E aí eu falo, Senhor, eu já sei que é por ti, fala lá com eles e tal. Fala com eles, Senhor, traz eles para o culto, eu amo a vida deles. Eu amo. Eu sinto falta. Mas a gente não consegue com todo mundo. Os teus amigos, aquelas pessoas que deveriam estar aqui com você, não conseguem às vezes estar vindo. As pessoas pensam, não, eu decidi, eu vou fazer. Eu vou estar fazendo isso, eu vou fazendo aquilo. É assim? A gente decide e consegue fazer? Às vezes consegue, porque você tem que passar por alguma dor. Qual é a dor? Eu decidi tal coisa em Cristo e eu vou ficar firme nela. Então assim, está chovendo, eu quero ficar dormindo, eu vou sentir a dor de levantar, passar um pouco de frio, mas eu vou ao culto, e pasmem, eu vou chegar no horário, eu vou escutar o louvor, eu vou ver se alguém está precisando de alguma coisa, você vai estar se sacrificando. Como que Paulo lidava com a dor? O apóstolo Paulo, você pega em 2 Coríntios 11, 23 a 25, fala assim, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu, ainda mais, trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado, mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Querido, você imagina o seguinte, pergunta para quem está do teu lado, imagina você passando por isso. Pergunta aí para ele. Fala para ele. Como que é? Eu estou imaginando o tipo de cristão que eu e você seríamos passando por isso. Como que seria? A gente já tinha espanado ou não? Não, peraí, eu quero ser cristão, mas eu quero um ar-condicionado, um louvor arrumado, meu. Cadeira que tem que estar estofadinha para não doer. Como é que eu falo? Não, NF. Isso, nádegas flácidas. Não pode doer. Como que é que nós enfrentamos as coisas do Evangelho? Continuando, depois de 25 a 27, fala, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, nossa, perigo dos falsos irmãos. Olha o que ele passava. Você imaginou você ter falsos irmãos? Você já imaginou se a nossa igreja fosse uma igreja que tivesse pessoas que são falsas? Como seria? Deus nos livre dessa falsidade. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Continua, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior. Quem será de nós que tem essa pressão interior? Essa pressão interior é uma dor que nós sentimos quando você não está fazendo, às vezes, nada. Nós acompanhamos uma pessoa que ela está adoentada, ela está com alguns problemas,
e às vezes a pessoa fica sentada, e aí você olha para a pessoa, e ela está assim, falei, ela está com dor, no seu interior. Qual palavra que serve para poder mudar isso? Calma, está tudo bem. O que está te perturbando? Aí a pessoa fala as coisas que estão perturbando. Ah, não, mas é isso, é aquilo. Normalmente é uma tarefa, é uma atividade, e aquilo fica agoniando o coração dela, aquilo oprime a vida dela. E uma palavra desvia a opressão. Tenha calma. Calma. O futuro não é o que você está pensando, vai ser bom. Uma palavra de ânimo. Uma palavra de esperança. Diz aí para quem está do teu lado, fica calmo. Fica calma. Calma. Vou falar em inglês, take it easy. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Será que os pastores, os líderes, hoje teve reunião da supervisão, não teve? Está preocupado, como está aquela célula? Como está o coração desse líder? Como está a esposa? E aqueles que estão doentes, a gente nem sabe como é que vai ser. Aqui Paulo está falando dessas coisas. De pessoas que se preocupavam com a igreja, com o corpo de Cristo, com o transmitir a palavra de Deus, não só o viver, não só o ganhar dinheiro. Senhor, nos ajuda a lidar com essa dor, que é podermos ver se formar na outra pessoa a sua imagem e semelhança. Paulo diz também, não diz que ele iria sofrer dores de parto, até que Cristo se formasse dentro do outro. Por que da dor? Porque você ama a pessoa. Você fala, olha, é melhor para a tua casa, é melhor para os teus filhos, assim é melhor, caminha nessa direção, vem, fica assim, fica dessa forma. E a pessoa, ela naquele momento, às vezes ela aceita, depois ela dá um bicudo em tudo, volta para o zero e começa tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Sofredores de parto. Satanás age nesse momento, sabe para quê? Para jogar na nossa mente, não vale a pena a capelania, não vale a pena ir lá no hospital, não vale a pena ir no asilo dos velhos, deixa lá, meu, você vai estar dando a sua vida, você vai estar dando o seu tempo, vai passear, vai descansar. Satanás vai atacar. Ele quer ver as pessoas sofrerem, sem ter a menor esperança. Sem ter a menor esperança. Por quê? Por quê que quando nós estamos com dor, se alguém está solidário a nós, isso nos traz um conforto? Por quê? Porque nessa ação, querido, existem as mãos do Senhor. As mãos de Deus estão nessa solidariedade. O amor de Deus está nesse meio. Não passa a dor, ela só aumenta, ela se multiplica. Mas você está comigo, você me dá as mãos, você ora por mim. Ai, a minha dor, ela é anestesiada sim e curada através dos irmãos. Eu fiquei um pouquinho só com dor há uns 15 dias atrás, de 20 dias para cá. Mas eu vou falar no final. Deus e Pai do Senhor Jesus é bendito para sempre. Vou voltar, desculpe, querido. Estou lá, Coríntios,
11, 28 a 30. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem que se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo me orgulhar, que seja das coisas que mostram a minha fraqueza. Querido, como a gente muda quando a gente sente dor. Quando a gente muda. 2 Coríntios 11, 31 a 33 nos fala assim: o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas em uma janela da muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Só sufoco Paulo passou, meu. Paulo descreveu em todas essas 2 Coríntios de 11, lá de, qual foi? De 23 até 33, várias passagens, obrigado, várias passagens, a dor do ministério que está lá em 23, eu ainda mais, trabalhei muito mais, trabalhava no ministério, a dor física, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 25, o versículo 25, 3 vezes fui golpeado com varas, e uma vez apedrejado. Cara, para você ser cristão, que às vezes a gente reclama de algumas coisas, em ser cristão, eu vou te falar agora, você só vai ser cristão se você puder permitir ser apedrejado. Nós vamos lá fora, pega umas pedras da obra ali, põe você ali parado e a gente vai socar pedra. Você quer ser cristão? Eu acho que é diminuir muito a quantidade de cristãos de fé. Não pensa que eu estou falando o seguinte, que eu falei, não, eu vou lá e vou tomar umas pedradas. Eu acho que eu também ia ficar meio assim, cara. Paulo fez. A dor da jornada. O caminhar com Cristo tem um preço. Tem ou não tem? Caminhar com Cristo tem um preço. Quantos bateristas tem aqui na igreja? 3, vai vir mais um. Tem uma criança chegando aí. O coração está louco para poder tocar para o Senhor. Mas você lembra no começo? Não tinha baterista. Não tinha. Nem o Carlão tinha. Tinha o filho dele que estava ali na fé tal, e orando, e aí veio o Carlos. E aí a gente faz culto, e faz culto, e faz culto, é no meio de feriado, é depois de feriado e tal. Ele faltava, cadê o... Faltava no... Você faltava? Tem um preço, cara. Eu não lembro das pessoas estarem te elogiando, falando, um monte de vezes, mas você estava vindo. Teu coração estava no elogio? Aí... Alguma coisa você fez de pacto, porque não é normal. O cara fez algum pacto com o Senhor e falou, Senhor, é para te servir, é para te adorar, é para ti, não é para ele, não é para o cara do louvor, não é para aquele, não é para aquele, não é para, eu vou fazer, porque meu coração fica aliviado das minhas dores, quando eu me entrego a esse Deus, e eu vivo para Ele, não sou eu mais que vivo, é assim que Paulo dizia, mas é Cristo que vive em mim. A dor da jornada. 3 vezes sofri naufrágio, passei por uma noite, exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar. Eu decidi ter uma vida assim. A dor nos relacionamentos, traição, desprezo, abandono.
perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos dos falsos irmãos. Cara, para a gente confiar nas pessoas, quem já foi traído ainda é um pouquinho mais difícil. Um pouquinho sim mais difícil. O quê, meu? Eu vou deixar a pessoa de novo entrar naquele lugar que eu dei, que eu confiei? E se ele me trair? E se a pessoa faz isso de novo? Eu não suporto mais a humanidade, eu quero acabar com ela. Você vai matar todo mundo? Alguns tentam, mas não é essa o acabar. Eu decido fechar meu coração e não amar o próximo. Eu decido a não seguir o que Jesus fala, e o meu cristianismo passa a ser uma religiosidade. Você tem que amar. Ame. 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 Mas eu estou com dor. Ame. Não tem saída. Se você é desse grupo, se você é desse discipulado de Jesus, se você é da semelhança igual a Ele, a se tornar como Ele, se você crer que haverá o fim da dor na tua eternidade, ame. Em 2 Timóteo 4, de 9 a 16, também nos diz assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Paulo está falando, você imagina alguém que você está discipulando e ama. A pessoa dá um bicudo e fala, quer saber, vou para a galera. Tem carnaval aí? Fala, cara, o que tem carnaval? Não, eu vou para lá. Eu quero um banho de cheiro. Que igreja? Que igreja? Que amar os outros. Eu quero saber do que está no meu coração. Querido, não se engana. Nossos filhos às vezes se enganam. Eles acham que é melhor fazer isso, fazer aquilo, tal. E você já é pai, você já é mãe, você fala, não. Assim não. Ele fala, não, mas isso foi você. Porque eles passam a saber de todas as coisas. Eles vão crescendo muito rápido. Estava falando com a minha esposa, ontem eu estava com a Luísa, não, quem que era? A Luísa, filha do Rafa da coisa. Ela sentou comigo ali no lounge, na recepção. Sabe o que ela me perguntou? Como vão as coisas na tua casa? Eu falei, esse cara está me espionando. Eu falei, na minha casa, Luísa? Falei, tão bem. E na tua? Não vou pegar, né? Os olhos brilhando, feliz, cantando, a irmãzinha junto. Nós temos que ser referência para eles. Oi? Não lembro qual que é. Paulo está falando, Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. Quem são as pessoas que estão nos causando dores por causa de coisas que estão fazendo para nós? O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Olha isso. Vem a palavra de Deus para orientar. Querido, sinceramente, não para ser algo repetitivo e para você pegar num culto e aí falar, não, estou indo na igreja. Não, a palavra vem para te ensinar. A palavra de Deus vem para te dar uma direção. A palavra de Deus vem para poder nos repreender. Ela vem para nos orientar no ensino da palavra mesmo, para que a gente seja apto para toda boa obra. E eu tomo uma decisão. Não vou cumprir a palavra. Não é bem assim. E a gente se opõe às palavras da Bíblia. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado.
A gente se sentir abandonado. Eu acho que é a pior coisa que pode existir, a solidão. Não saber que tem uma consideração. Eu gosto de filme, eu assisti um filme. Vou falar o final para vocês. Brincadeira. Chama Afterlife. Acho que é depois da vida. E foi interessante, porque o cara, ele perdeu a esposa, é o enredo só que eu vou dar. Perdeu a esposa, e ele ficou um nojento. Tudo o cara cuspia farpa. E virou um... Como chama a pessoa? Irônica. Meu, ele não estava bem. Rabugento. E aí ele encontrou com um cara que era viciado e tinha uma mulher lá perto dele, uma loira, autona, prostituta. E ela não gostava, não era prostituta, ela queria que chamasse ela de profissional do sexo. E conversaram, teve uma hora lá tal, e eu estava na sala assistindo com a minha esposa, e aí eu falei, meu, esse negócio aí para que lado vai? Já fiquei ali, os homens sabem o que eu estou falando, controle atento. Falei, vamos ver se eu vou mudar esse negócio aqui ou não. Mas deixei ali. Ela falou, mas e aí, quanto você cobra tal? Aí 50. Para fazer o quê? Fazer o que você quiser. O que eu quiser? O que ele fez? Falou, então me segue. Falei, ei meu Deus, o filme estava indo tão interessante. E aí ele foi andando, e para não dar bandeira, ela não seguiu ele do lado dele. Ela ficou atrás dele. Então ele ia andando e ela lá atrás. Mas não dava para não perceber aquela mulher. Uma loira, grandona, com vestidão. E aí eu falei, meu Deus. E eu falei, esse cara vai pecar agora. Falei, meu Deus, está tudo errado. O que vai acontecer? E ali aquela tensão. E aí o cara vai para a casa dele. Falei, mas ele não estava com a esposa dele que morreu, aí a cabeça da gente já começa a pirar. Aí eu falei, e agora? E ele entrou na casa dele. E aí, sabe o que aconteceu? Ele pediu para ela lavar a louça para ele. Foi uma sacada, falei, nossa, amei o filme, amei. Ela lavou a louça, fez a coisa, aí ela sentou com ele na mesa. E ela perguntou, meu, mas por que você não contratou uma faxineira? Era $10, você não precisava pagar 50. Mas eu queria você. Senta aqui, conversa aí. Conversou com ela, tratou ela como um ser humano. Depois você vai assistir o filme. Aquela mulher tem uma dor de ser rejeitada, fazer o que quiser para as pessoas, não ser aceita. E ele aceitou ela como pessoa. Sabe como eu sei que foi como pessoa? Sabe como o filme demonstra isso? Ele perguntou, qual é o teu nome? Parece um encontro com Deus, né? Qual é o teu nome? E ela falou o nome dela lá, que era o nome de guerra. Ele falou, não. Qual é o teu nome? Aí ela declarou o nome dela. Meu nome é tal, Daiane, alguma coisa assim. Daiane, sei lá, não lembro. Mas eu estou falando, para ela, aquilo teve valor. Queridos, eu quero estar incentivando a vocês, dentro desse nosso processo de dor, a nós podermos estar vivendo um evangelho que aprende a amar as pessoas e não isolar a gente das coisas que são importantes para a vida do outro. A dor da privação, às vezes, das nossas necessidades. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio, a nudez. A dor das preocupações internas, já falamos. A dor pelo outro. Eu falei com a Ana que o que eu estava passando com essa dor que eu tive, porque inflamou aqui a minha vértebra C6,
e pegou o braço inteiro. E aquilo, Ana, não tinha ideia que tipo de dor era essa quando dá isso. E eu lembrei de você. Eu lembrei de você porque você fica com dor constante, né, às vezes. Pela graça de Deus está acertando, regulando as coisas. Mas eu falei, mas Senhor, eu estou assim há 20 dias. Estou em estresse total. Estou mal, estou ruim. E a Ana? E a Ana? E a Ana? E aquilo ficou mexendo dentro de mim, das minhas fraquezas. O Mauro é meu amigo. Falei, aí Mauro, como estão as noites? Porque, cara, se tem uma coisa que é terrível, você vê a pessoa que você ama passando por algo, não é, Mauro? E fala, pô, passa em mim, Senhor, não nela. E assistindo isso, como é que você tem passado suas dores? O Espírito está lá, Ana? Ou é só uma questão de religiosidade, Ana? Você pode falar para mim? Porque isso o Senhor falou comigo mesmo. E falou assim, cara, você com uma dor aí. Foi horrível a minha dor, viu? Para mim a minha dor foi pior que a tua. Mas não é verdade. Eu quero saber como é que Deus age nisso, Ana. O que Ele fala contigo? Como é que Ele trata isso? Bom, eu creio que o Senhor fala para mim. Canaã é logo ali. Canaã é logo ali. Vai passar. Vai passar. E eu clamo ao Senhor, né, que passe. Muitas vezes eu durmo sem que ela passe, né? Mas eu durmo e quando acordo, continuo com ela, né? Mas Deus tem me dado graça. Deus não tem me desamparado. E muitas vezes que eu quero reclamar, ainda consigo saber que tem gente muito pior que eu. Tem gente que não mexe um dedo, que não vira o pescoço. Ainda estou bem demais, porque eu ainda mexo minhas mãos, porque eu ainda como o que eu quero, porque o Senhor tem me sustentado, porque o Espírito Santo não me abandonou, apesar dessa situação. Apesar de o Espírito Santo continua falando, segue, Canaã é logo ali. E esse hino que nós cantamos, assim que eu luto as minhas guerras, né? É firmada no Senhor, lutando as minhas guerras. E cada dia firmada no Senhor, esse louvor sempre fala comigo. Que é assim que eu luto as minhas guerras, segurando na mão de Deus. Quer falar, amor? Nós tentamos, às vezes como humanos, suprir isso. Eu quero ir lá, às vezes, no domingo à tarde, comer pão com ovo, falar alguma coisa, está perto. Mas às vezes não dá. Pessoal da célula, cadê a Celina? Volta e meia, pastor, a Ana está assim, está assado. Eu vou lá. Eu falei, Ana, Celina, você vai começar outra célula lá na tua casa? Mas aí você vai deixar de ir na Ana? Não. Na Ana eu não vou deixar de ir, pastor. Você vai fazer 2 células? É bom ir lá na Ana? Corpo de Cristo. O que eu quero dizer, queridos, é que às vezes nós, sejam pastores, sejamos líderes de uma célula, nós não somos suficientes para suprir as necessidades humanas. Mas eu quero dizer para você que nós somos imprescindíveis para estarmos em amor, ou em oração, ou na presença, ou quando um não vai, o outro vai, e aí o outro vai, aí vai o pastor lá visitar, depois vai o outro pastor, depois vai o outro, depois vai os amigos, depois vai, e a nossa dor
vai sendo tratada. A nossa dor vai sendo tratada. Quais lições, queridos, nós podemos extrair dos momentos de dores? A escola da vida, ela é bem diferente de uma escola convencional. Bem diferente. Sabe por quê? Primeiro vem a prova e depois vem a lição. Assim ou não? Primeiro vem a prova e depois vem a lição. Primeiro vem a dor, depois o aprendizado. A vida. Primeiro o sofrimento, depois o consolo. Essa é a guerra. A nossa dor não tem necessariamente que ser fruto do nosso pecado. Eu não sei quantos itens nós vamos conseguir falar, está acabando o culto. Mas eu quero que você grave e tome posse disso para a tua vida. Não é porque você está em pecado que você tem dor. Ah, aconteceu isso comigo, estou em pecado. Não, querido. Vem uma acusação sobre tua vida. Isso não é coisa de Deus. A primeira lição é essa, que a nossa dor não tem necessariamente que ser fruto de nosso pecado. Paulo é o maior exemplo de um homem de Deus no Novo Testamento, mas mesmo assim em sua vida o encontramos sofrendo. Paulo não sofreu coisas porque estava vivendo errado. Ele sofreu porque estava vivendo corretamente. Não tem jeito. Eu falo para você, você começa a se transformar em um cristão, sabe o que acontece? Você vai causar dor à sua volta. Você fala, nossa! A hora que você começa a andar corretamente, você vai mexer com estruturas, você vai mexer na vida das pessoas, você vai mexer na vida da tua família, você vai mexer na vida dos teus pais, dos teus primos, você vai mexer à sua volta. Uma das maiores mentiras do diabo hoje é que você deve ter pecado e por isso você está pagando alguma coisa. Você não tem que pecar para ter dor. Tudo que você precisa, sabe o que é, querido? É viver certo. Você viveu certo, você vai ter dor. Anda certo, vão te apontar. Anda certo, vão te acusar. Anda certo. Anda certo. Continua louvando ao Senhor. Vai ter acusação. Você toma uma decisão. Você toma uma decisão. Alguns de vocês estão andando sobre as asas de Deus e ainda assim estão passando por coisas que lhe causam dor. A diferença da dor que nós sentimos quando nós vivemos de uma forma correta e da dor que nós sentimos quando nós estamos vivendo de uma forma errada é que você está vivendo, quando você está vivendo errado, o problema pode durar a sua vida inteira, inclusive na eternidade. Cara, você está vivendo errado? Acerta logo essa conversa, porque pelo menos a gente vai ter a esperança de que na eternidade nós seremos livres. A gente já começa a ser liberto aqui, porque a gente encontra a paz que excede todo entendimento no Senhor. Quando você está vivendo corretamente, as suas dores são temporárias. Fala para quem está do teu lado, vai passar. Vai passar, pastor. Vai passar. Paulo entra no capítulo 12 e nos ensina algumas lições. Ele fala assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado no terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus sabe. Eu sei que esse homem
se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado no paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Neste homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê, ou em mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que me tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. A segunda lição é que os vales da dor, eles são inevitáveis em nossa vida. Se alguém está vendendo um evangelho que não haverão vales, pode ser um evangelho, mas não é o de Jesus, é de outra pessoa, é de outra turma, não é cristão, porque na palavra do Senhor tem vale. Paulo fala das revelações extraordinárias, quando ele foi arrebatado até o 3º céu, e do espinho na sua carne, alguma coisa que lhe doía muito. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós teremos montanhas de alegria, mas também vai ter vales de dor. O Zinho não veio hoje, né, Zezé? Acho que ele não consegue ficar sentado muito tempo. Ele estava tomando morfina, estava com dor, e ainda tem. Nós fomos tomar café na casa da Zezé. Vou te falar o seguinte: show de bola tomar café lá. E o Zinho estava lá, e eu perguntei para ele: Zinho, como é que você tem lidado com essa questão da dor? Ele falou: pastor, eu tomo os remédios lá. Falei: e passa? Às vezes. E aí, Zinho? Sabe o que eu estava querendo, Zezé, quando eu perguntei lá para ele, que eu estava naquele cantinho falando com ele? O que eu queria é um alívio para a minha dor, por não conseguir melhorar a dor dele. Eu queria entender como que era isso, porque uma coisa é o evangelho, que você vai e ora por alguém: vou orar por você, você está sendo o meu exemplo hoje, vem cá, vou te libertar disso, fazer daquilo, através de Jesus, e aí você fala, tal, e é um evangelho interessante esse. Mas a hora que a pessoa está sofrendo, e você chega na pessoa e fala assim: não, eu vou orar, meu. Aí você ora, e não acontece nada. Nada. O William teve câncer, que não acharam o câncer. Quantos exames? 4, 5, quantas vezes furaram a tua perna para poder achar o câncer que estava escrito lá, e eles não conseguiram? Quantas vezes foram? 5 vezes. E aí, ele estava na fase que eu tinha que ensinar ele a não ser religioso. Aí eu falei para ele assim: o que você quer? Ele falou: não, ora para mim. Ele queria que eu, como pastor, orasse e tirasse aquela dor e a doença. Só que ele queria uma oração poderosa. Ele tentou algumas pessoas, ligou, foi para um, foi para outro. Vocês entendem o que eu estou falando? Aí eu fui orar, falei: vamos orar. E eu falei: Deus, Ele quer um poder que eu não tenho. O que eu faço? Eu começo a gritar agora aqui e faço... Eu vou fazer um... Como que eu faço para demonstrar que a oração é poderosa, pastor? Como é que eu faço? Aí eu fui para lá e Deus falou: meu, não faz palhaçada. Deus fala com a gente, meu.
Falei, como assim, Senhor? Falou, ora direito lá só, fala o que você quer. Mas não precisa fazer aquelas coisas todas que eu vejo aquelas pessoas que estão cheias de... Eu não sei do que estão cheias. Mas como que eu oro? Aí nós fomos para a salinha lá do outro prédio. Aí nós oramos ali. Eu falei, Senhor, eu não tenho poder. Eu não tenho porcaria nenhuma. Ele está sofrendo, ele liga de madrugada. Pastor, faz alguma coisa, eu não sei o que fazer. Senhor, tira a dor dele. Tira a dor dele, me perdoa por ser religioso. Eu entendi que não sou eu. Tira a dor dele. Não caiu o céu, né? Não veio o raio. Mas aquela noite você dormiu. Vocês acham que eu vou falar que sou eu, que sou pastor, que tem? Querido, esquece. Se a gente não tiver entregue nas mãos de Deus, e entender que Ele vai fazer as coisas, e não é como um show, não é como um espetáculo, não. Ele vai olhar, Ele vai colocar as mãos dEle, Ele vai cuidar da família, Ele vai, você pode orar com humildade, ora pela vida do Zinho, ora pela vida da Ana, pela vida do Mauro, ora por aqueles que estão no hospital agora, ora com humildade. Eu creio que o Senhor vai ouvir um clamor dessa igreja, e um clamor que às vezes é um grito verdadeiro do coração. Senhor, ajuda o teu povo, cura o teu povo. Os vales são inevitáveis. A terceira lição é que Deus usa cada dor para um propósito. Bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão por tribulações. Na escola da vida, Deus está preparando para que nós sejamos consoladores, para que a gente tenha uma palavra boa. Não é só questão da minha existência, não é questão só da tua existência. Quando eu me preocupo com a existência do outro, há uma anestesia que cura, há algo espiritual que se move. O espinho que estava na carne de Paulo tinha um propósito, tem um motivo. Deus usa a dor às vezes com algum propósito. Na de Paulo, o que foi? Deus falou, olha, minha graça te basta, e sente aí essa dor. Sabe por quê? Eu sou Deus, eu sei que se você caminhar do jeito que você está caminhando, e não tiver isso, você vai se exaltar, você vai pensar de você coisas que não é para pensar. Quem está entendendo o que está falando, diz amém. Você vai crescer mais do que deve. No caso de Paulo, a sua dor foi para que ele não se exaltasse, foi para trabalhar com seu orgulho. Se você está bem espiritualmente, não se exalte. Você não alcançou nada sozinho, tudo foi uma dádiva de Deus. Não se acomode dentro dos nossos corações, trava-se uma luta dura entre as forças das trevas e a força do Espírito. Não foi isso que nós conversamos? Porque a gente fica assim, tudo que eu vou fazer, eu já aprendi. Tem um lado que é luz, é bom. Mas tem outro lado, querido, que não é luz, que é treva. E eu tenho que olhar para dentro de mim e perguntar, Senhor, me dá aqui o caminho da luz. Esse negócio que eu estou pensando, eu não consigo às vezes parar de pensar, mas arranca ele de mim. Tira isso do meu pensamento. No caso de Paulo era isso.
Para os outros, a dor é para que se volte para Deus. O filho pródigo teve que ralar e sofrer, passar fome, sentiu dor, aí ele volta. Para outras pessoas, é para reconstruir o casamento de uma forma correta. Deus te ama sim. As pessoas, a gente acha que às vezes o casamento é só fazer algo bonito, uma festa, ou isso, ou aquilo. Cara, quando você vai vivendo, você vai entendendo que não é nada disso. É bacana a festa, é tudo mais, mas eu quero saber o seguinte: você vai caminhar o teu relacionamento de acordo com o que Deus deseja? Você vai passar por as suas dores, você vai deixar de fazer aquilo que você deseja, aquilo que está na tua mente. Eu vou agir assim, então eu vou fazer dessa forma. Como que você vai fazer? Aquieta a tua alma, aquieta teu coração, seja uma referência, porque Deus vem hoje para te dizer o seguinte: você será usado para consolar outros casamentos, você vai ser usado para consolar outras vidas. Para outros, às vezes a dor é para que ela tenha que consolar outros com dores semelhantes à tua. Qual é o propósito para a dor que você está passando? Qual é o propósito que Deus tem para a sua dor? Sua dor é da solidão? Sua dor é de uma mentira? Qual é a sua dor? A quinta lição é que as dores vêm, sabe para quê? Para nos derrubar. Você quer levantar, às vezes você está com dor, tive que ficar trabalhando, encostado, mandando as coisas ali, falar: ai meu braço. A dor vem para te derrubar. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Olha isso. Deus nunca é pai das nossas dores. Esta obra não é de Deus. Fala: Deus me mandou a dor. Não, querido. Deus não vai te tentar de jeito nenhum. Essa obra é de Satanás, com o objetivo de nos destruir. Tiago nos ensina e fala assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. As adversidades da vida são usadas por Satanás para nos derrubar, mas acima de Satanás tem Deus. Tem Deus. A quinta lição é que Deus usa dores para nos salvar. Ele vai purificando a nossa alma, a nossa vontade, as nossas emoções. Cara, quando você está com dor, muda tudo. Um monte de balela você deixa de lado. Um monte de preocupação você deixa de lado. E você começa a se concentrar naquilo que você tem que se ligar. Deus, tira isso de mim. Eu já sei que vocês são ovelha, mas você vira um cordeirinho. Fala para quem está lá, fala cordeirinho. Aí você fica pianinho. Ficou doente, não ficou? Foi legal ter ido no hospital? Que nada, meu. Eu fui numa mulher, ela me deu uma picada aqui na coisa, eu não sei como não inventaram alguma coisa para tirar sangue de outro jeito. Os caras têm que furar a gente, meu. Quem são aqueles que não se preocupam com injeção, que gosta de uma picada? Tem alguém aí? Um. É nada, né? A gente fica doente e às vezes é para nos salvar que nós passamos por dores. Mesmo onde Satanás está atuando, Deus está agindo soberanamente, porque nada lhe escapa. Ele o vence. Temos a tendência de pensar que o sofrimento é algo que Deus faz contra nós e não por nós. É por nós. Jacó disse num momento difícil da sua vida, Gênesis 42, 46, e disse-lhe seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Tudo contra mim. Cara,
Jacó estava desesperado, achava que José tinha morrido, tinham levado o filho que ele amava. Aí vem os filhos e fala: pai, os caras de Israel querem levar agora Benjamim, senão não vão libertar o outro filho que está lá. Você acha que ele estava pensando que era de Deus? Você acha que ele não teve dor? O Senhor estava ajudando, sabe o quê? A tratar de todo mundo junto. Trata de José, trata dos irmãos, trata do pai, para falar o quê? Eu vou tirar isso do teu coração, eu vou trazer bênção para a tua vida. Solta, liberta, não se apega. Eu sou soberano sobre todas as coisas. Jacó pensou que Deus estava trabalhando contra ele, quando Deus estava trabalhando por ele. Assim também, o espinho de Paulo era uma dádiva, porque através desse incômodo, Deus o protegeu daquilo que ele mais temia: ser desqualificado espiritualmente. Paulo viu a sua dor como algo que Deus fez a seu favor, e não contra ele. 2 Coríntios 12, 9 a 10, fala assim, o louvor pode subir. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. A sexta lição é: a graça de Deus é suficiente em meio à dor. Está passando suas dores? Se deleite na graça do Senhor. Ele diz lá em Coríntios 12, 8, e a primeira parte do versículo 9: 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A resposta de Deus, que Deus deu a Paulo, não era a que ele esperava, nem a que ele queria, mas era a que ele precisava. Deus não deu a Paulo o que ele pediu, deu-lhe algo melhor, melhor que a própria vida, sua graça. A graça de Deus é melhor do que a vida, porque ela enfrenta o sofrimento vitoriosamente. Nós vamos passar por sofrimentos, não é brincadeira, não é uma frase de Facebook, é a verdade de Deus. O que é graça? O que é graça? Imerecido. É a provisão de Deus para cada uma das nossas necessidades. Você é muito angustiado pelos seus pensamentos, pelas coisas que ficam na tua mente? A graça do Senhor te basta. Se deleita nela. Se a graça de Deus foi suficiente para um homem que deixou todas as glórias de seu passado para pregar o evangelho e plantar igrejas em ambientes hostis, para nós também será. Se a graça de Deus foi suficiente para um homem que sofreu naufrágios, prisões, açoites, apedrejamento e o próprio martírio, tenha plena certeza de que essa mesma graça divina é mais do que suficiente para qualquer sofrimento que você e eu venhamos a enfrentar. A graça de Deus nos basta, porque é certeza de vida, mesmo que nossos ossos estejam fracos. Ela é companhia constante, mesmo naqueles lugares que imaginamos que Deus não poderia estar, mas Ele está lá, em sua discreta e poderosa majestade. É um braço que nos aponta feliz um futuro diferente do que é o presente, esperança de vida. É um sopro, soprando vida onde há decepção,
tomou conta de nós. A graça é a força para nos ajudar a resistir à fraqueza, não poder para nos permitir fugir da fraqueza. Nós vamos enfrentar nossas dores. É a força do milagre que nos tira do fundo do poço. Um milagre pode acontecer, e nós vamos orar por isso, para a vida da Ana, para a vida do Zinho, para a vida dos que estão nos hospitais, para a vida do Marquinho. Tá bom, Marquinho? Para a vida daqueles que já receberam a bênção e ficam com dúvida da existência às vezes de Deus. A graça de Deus é o muro onde nós podemos nos firmar na certeza de que o muro está ali e estará ali, firme, forte e fiel. É a palavra de consolo, mesmo que a desolação pareça o único cenário. É a graça, a presença em forma de brisa, que vence o vendaval. Há dores que nos acompanham, e às vezes um dia elas, com certeza elas vão cessar. Elas vão cessar. Mas enquanto isso, nós vamos contar assim, com a graça de Deus, sem dúvida alguma. Nós vamos contar com os amigos. Quando eu estava com a minha dor, e que eu estava querendo chorar, e aí fica com vergonha de chorar, né? Porque dói demais, aí você não sabe o que fazer. Aí uma irmã da igreja falou assim, não vou deixar ser com dor. Aí pega o marido dela, o Betinho está aí, não tá? Cadê a Sanai? Veio? Cadê ela? Está lá embaixo. Aí a Sanai foi lá em casa. Ela não foi na minha casa às 8 horas da noite. Foi, Cleo? Que hora era? Meia-noite, 11h30. E ela me pôs um monte de agulha. Ela pôs as agulhas nos nervos lá, certo, tal. E aquilo foi aliviando a minha dor. A irmã foi usada, sabe para quê? Para me tirar a dor. Ela foi lá para tirar a dor de mim. Você vai ser usado para tirar a dor da vida das pessoas, em nome de Jesus. Sabe a tua mãe? Presta atenção, sabe a tua mãe? Ela precisa de uma palavra de amor tua para a vida dela. Amor. Sabe o teu pai? Ele precisa de uma palavra de amor de você, olhando nos olhos dele para declarar que o ama. Para os teus filhos, para as pessoas que estão à tua volta. Querido, não é um movimento de espuma que você põe na água e faz espuma, e é só espuma. Não, é um movimento de vida, e vida que Deus está trazendo sobre a tua vida. Você recebe isso em nome de Jesus? Amém. Eu vou fazer um apelo para você que está passando por essas dores que nós falamos, para você no teu lugar levantar a tua mão. Talvez você possa estar aqui e esta palavra talvez não te faça tanto sentido, porque você está na boa. Talvez você já passou por dores, mas agora não passa mais. Mas Deus está chamando você para ser bênção na vida daqueles que estão passando por dores. Talvez você esteja hoje aqui e Deus quer te falar a dor que você está passando agora na tua vida. Ela não é fruto de pecado. Não se culpe pelas dores que você esteja passando agora. Não se livre dessa culpa. Talvez, eu quero que você não se livre no sentido de você entregar isso na mão de Deus, porque é mentira essa acusação sobre a tua vida. Talvez a sua dor é para te ensinar a depender mais de Deus. Algumas pessoas que nós discernimos como pastores,
Algumas pessoas estão passando por dores para poder se dobrar na presença do Senhor. Você vai estar discernindo. Satanás quer acabar com você, mas Deus quer transformar essa tua experiência de dor em algo tremendo na tua vida. Tremendo. É ter uma visão de um milagre. Deus nos ensina a que nós possamos descansar nele, na sua graça. Senhor, eu quero orar por aqueles que estejam com qualquer tipo de dor hoje, física, espiritual, emocional, todas essas dores, Senhor. Senhor, age, Senhor, agora, Deus, na vida dessas pessoas. O teu Espírito Santo que possa abraçá-los, curá-los, Senhor, trazer, Senhor, toda a esperança de vida que há em Ti, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu coloco todas essas dores no altar do Senhor. Senhor, nós declaramos que cremos na Tua graça, nós cremos no Teu amor, nós cremos no Teu milagre, nós cremos no poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Quero estar abençoando a igreja agora nesse momento. Querido, me perdoa pelo horário de hoje. Mas a palavra me moveu para poder finalizar. E eu espero que você seja realmente usado para curar dores dessas vidas. Amém, querido? Senhor, abençoa, Senhor, a tua igreja. Dá, Senhor, um domingo especial, que cada um possa estar refletindo, Senhor, em suas dores ou na dor do próximo. Prepara, Senhor, esse tempo para cada um de nós, para nós termos discernimento dessas dores, termos entendimento do qual é o seu desejo, Deus. E abençoa-nos, Senhor, na tua graça e na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor.